Ao vivo. Quando que... Agora. Olá, meu nome é Luciano Moreira de Oliveira, eu sou promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça e de Defesa da Saúde. Hoje nós teremos aqui uma live no nosso canal do YouTube, na TV do MP, sobre o lançamento do site do Projeto Melissa. O Projeto Melissa é um pacto de enfrentamento à mortalidade materna e infantil, proposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com diversas instituições, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina, Associação Médica de Minas Gerais, Sociedade Mineira de Pediatria, Associação Mineira de Medicina da Família e da Comunidade, entre outras. Esse projeto ele visa enfrentar, como o próprio nome diz, um grave problema que ainda persiste, que é a mortalidade, que são a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Ainda em 2022, nós precisamos tratar desse tema. Por quê? Aqui no nosso estado, dois problemas são essenciais relacionados à mortalidade materna e infantil. Primeiro, as disparidades regionais, ou seja, os mineiros que nascem na região nordeste e leste do estado, especialmente, eles têm menos chance de sobreviver do que os mineiros que nascem no sul do estado, ou seja, as taxas de mortalidade infantil são muito maiores na região nordeste e leste. Da mesma forma, acontece com a mortalidade materna. E, por outro lado, nós temos um grande conjunto de mortes que poderiam ser evitadas. Segundo dados do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna, Fetal e Infantil, 94% das mortes maternas, mais um pouco de 94% das mortes maternas em 2020 poderiam ter sido evitadas e 64% das mortes infantis poderiam ter sido evitadas. Por isso, o Ministério Público de Minas Gerais propõe, a partir de uma parceria com o Ministério da Saúde, um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da atenção primária à saúde, onde são realizadas a maioria dos atendimentos pré-natais, e a proposta, junto com os colegas, todos os membros do Ministério Público atuando de forma alinhada, uma mobilização dos gestores e da sociedade em geral para a captação precoce das gestantes, identificação precoce das gestantes e a vinculação delas ao atendimento pré-natal, para que elas realizem, como propõe o Ministério da Saúde, ao menos 6 consultas, sendo a primeira delas até o primeiro trimestre de gestação, com isso, buscando evitar diversas mortes de crianças e de gestantes que poderiam ser evitadas caso um pré-natal de qualidade fosse feito. Para conversarmos sobre esse assunto, nós temos aqui, e eu apresento com muita alegria, a doutora Marcela Damasio Ribeiro de Castro, que é pediatra, ela é mestre em pediatria pela UFMG, especialista em perícia médica, membro do grupo executivo do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, é também bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito, especializando, melhor dizendo, em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e é assessora do nosso CAL Saúde. Também está aqui o doutor Davi Pirajá, meu colega, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, especialista pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e mestrando pela Universidade de Girona, na Espanha. Também anuncio com muita alegria a presença aqui do doutor Ricardo Alexandre de Souza, que é médico, é mestre em saúde pública pela UFMG, com ênfase em epidemiologia, é doutor em estudos do lazer pela mesma universidade, especialista em saúde da família e da comunidade, área em que é professor no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG
e também é presidente da Associação Mineira de Medicina da Família e da Comunidade. Bom, eu queria então saber da doutora Marcela. Doutora Marcela, por que então nós precisamos, ainda em 2022, né, de falarmos tanto em mortalidade materna e infantil? Olá, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, mais uma vez poder abordar um tema que tem sido uma constante na minha vida profissional e todo o movimento no sentido de enfrentarmos essa que é uma questão grave no estado de Minas Gerais, referente à mortalidade materna e infantil. Ela é sempre uma alegria poder participar, sempre com vistas a fazer cair as nossas taxas. Por quê? É importante falarmos sobre isso ainda em 2022, porque infelizmente os nossos indicadores ainda são muito ruins e ainda não alcançaram aqueles preconizados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Então, precisamos trabalhar nesse sentido. Como o doutor Luciano já disse, a razão de mortalidade materna em Minas Gerais, que quer dizer aquelas mulheres que morreram relacionadas a causas diretamente relacionadas à gestação, no ano de 2020, foi de 48,96 para cada 100 mil nascidos vivos. Se a gente traduzir isso em números objetivos, perdemos no estado de Minas Gerais 121 gestantes, ou mulheres, em algum momento no pós-parto, que morreram de causas relacionadas a essa gestação. Vamos imaginar que essas mulheres são majoritariamente mulheres jovens, na faixa de idade reprodutiva. E 94% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, o que quer dizer que teríamos salvo aí mais de 100 dessas mulheres. A gente nunca deve esquecer que quando morre uma mulher nessa idade, ficou para trás uma família, às vezes uma criança órfã, uma comunidade, um idoso que era cuidado por essa mulher. Então, esse óbito, ele tem uma repercussão social muito deletéria para aquela comunidade onde essa pessoa mora. Já com relação às crianças, em 2020, morreram em Minas Gerais 2.581 crianças com menos de um ano de idade. 7 crianças por dia. 64% desses óbitos também evitáveis. E com uma enorme disparidade regional e com relação a outros indicadores sociais. Por exemplo, as crianças indígenas morrem mais, as crianças provenientes de famílias nas quais a mãe tem um nível de escolaridade menor. Portanto, esses dois indicadores refletem muitos dos nossos determinantes sociais. E para a gente conseguir reverter esse quadro e fazer com que haja mais igualdade, mais equanimidade, é preciso que a gente o quê? Mobilize toda a sociedade nesse sentido. Essa é uma missão da sociedade e, particularmente, dos órgãos que têm o poder de fazer essa mobilização, no sentido de desenvolver políticas capazes de reduzir ou de prevenir a gestação indesejada ou não planejada, de promover o acesso universal a uma assistência na rede materno-infantil de qualidade, no sentido de qualificar os profissionais envolvidos nessa assistência. Com isso, nós estaremos reduzindo essas mortes evitáveis, que são as mortes de quem? Dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, da comunidade onde a gente vive. Então, é de extrema importância esse tema. E é com muita alegria que eu vejo o Ministério Público envolvido nisso, com todo o potencial que a instituição tem de promover esse direito, que é um direito tão importante e que se refere exatamente àqueles mais vulneráveis, que é uma criança com menos de um ano e uma gestante. Muito obrigado, Marcela. Eu gostaria de ouvir do doutor Ricardo, né? Doutor Ricardo, o senhor que é presidente da Associação Mineira de Medicina da Família e da Comunidade, como que a atenção primária à saúde pode contribuir para a redução das mortes maternas e infantis?
Bom, doutor Luciano, primeiro, obrigado pelo convite. Olá a todas, a todos. Tema de extrema relevância e também muito satisfeito e feliz de poder contribuir aqui com esse debate. Ontem nasceu Bernardo. Bernardo, meu último sobrinho, estava com ele lá na maternidade, vi ele chegar à vida. A Débora, mãe aí, já do segundo, Breno. A doutora Marcela falou de uma maneira muito instigante essa questão da mortalidade materna e infantil, obviamente, essa falta que vai deixar, essa descontinuidade dessa família, né? Eu queria falar, já que eu faço meu mestrado em epidemia, falar rapidamente para vocês 4 temas que assim vai dar um lastro para que a gente possa pensar em cima do tema, da questão. A primeira questão da taxa de mortalidade infantil é aquelas crianças que morreram ou que faleceram dentre aquele total de nascidos vivos. Mas a gente pode dividir essas taxas em 3. A taxa de mortalidade neonatal precoce, que é até em torno de 8 dias de vida, 7 dias de vida. A mortalidade neonatal tardia, que vai ser de 7 aos 27 dias, e a pós-neonatal, que é de 28 para frente. Por que é relevante, né? É relevante para a gente entender que cada uma dessas taxas tem a ver com algum tipo de questão. Então, por exemplo, a neonatal precoce, por exemplo, e a razão de mortalidade materna que a doutora Marcela destacou muito bem, ela fala de uma qualidade do pré-natal especificamente. Acompanhamento, casos de pré-natal que precisam de acompanhamento com o obstetra, com qualidade. A taxa de neonatal tardia e a pós-neonatal, elas já começam a discutir especificamente a assistência à criança depois do parto. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque a gente vai precisar ancorar, então, em 2 pontos. No cuidado da mãe, porque eu gosto de falar que o pré-natal ele vem antes do nascimento, né? Mas a gente não faz só o pré-natal, a gente cuida do sujeito. E isso a atenção primária tem. A atenção primária, pessoal, ela tem como fundamento, e aí vejam bem, eu não estou falando da medicina de família, eu estou falando da atenção primária enquanto ponto de cuidado. Ela tem como princípios básicos o primeiro contato do usuário, a atenção integral, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. Ou seja, no meu caso específico, quando eu atendo uma gestante, se ela é de baixo risco, eu vou acompanhá-la. A responsabilidade sanitária e da lei é minha. Eu não vou me arriscar aqui a falar a questão de lei com vocês, que com certeza vai vir alguma correção e eu vou ter que aprender aqui. Então, para acelerar, eu vou falar que a gente deve obedecer à lei que diz claramente: aqueles que moram dentro do território é responsabilidade da equipe de saúde da família. Depois do nascimento, continua o acompanhamento. Eu gosto muito dessa visão da doutora Marcela de darmos assistência a essa mãe, ajudarmos a ela a amamentar, né? Toda mulher que está me assistindo aqui sabe que amamentar não é um ato tão simples assim. Existem questões que são difíceis. Eu estou com um ponto da cesárea ou da episiotomia, é difícil às vezes eu amamentar, não é uma coisa totalmente intuitiva, dói um pouco o peito, será que a pega está boa? Esse treinamento, esse acompanhamento é da atenção primária. Eu vou voltar a falar um pouco mais, mas por enquanto eu digo o seguinte: a atenção primária ela tem que estar atenta a esse paciente. E o ponto que talvez seja mais fundamental, doutor Davi, seja o acesso, a capacidade da pessoa chegar até o médico dela, ou a equipe que seja, para fazer uma assistência integral e de boa qualidade, observando esse contexto. Bem, acho que a gente já começa aí a perceber, né, alguns temas, né, muito importantes no que se refere à implementação, né, das políticas públicas, o acesso, né, como o doutor Alexandre colocou, né, à assistência à saúde, e isso diz respeito ao direito à saúde, né, que é papel do Ministério Público velar. E aí, eu vou chamar aqui para a conversa o meu colega, o doutor Davi Pirajá, né, que é um colega, posso dizer, recém-ingresso na carreira, né, e que, como todo membro do Ministério Público, recém-ingresso na carreira e que trabalha no interior, vive aquela aflição, né, de responder por diversas atribuições, por
atender as pessoas e, ao mesmo tempo, ter que tratar das questões estruturais. Então, Davi, eu gostaria que você me dissesse, né, e falasse aqui para os nossos colegas que estão nos assistindo, né, como que vem sendo a sua atuação na defesa do direito à saúde. Muito obrigado, doutor Luciano. Obrigado pelo convite. Cumprimento também, doutor Ricardo, doutora Marcela. Pelo nível do debate aqui, eu já entendi que o meu papel é muito mais de aprendizado e talvez um pouco de instigação, né, diante de tantos mestres. Mas procurando trazer uma visão de um recém-chegado membro do Ministério Público, como o doutor Luciano bem pontuou, e que tem atuado, né, nas questões municipais da comarca, se percebe, né, assim que se assume uma promotoria de saúde, essa dicotomia, que não deveria ser uma dicotomia de atuação entre a observância do atendimento individual, que foi isso que o doutor Luciano acabou de pontuar, e também a atuação estrutural, a atuação coletiva, né? Então, como coordenar a atuação do promotor na garantia dos direitos fundamentais indisponíveis individuais, que é o direito, é aquela necessidade de transferência urgente que aparece 4 vezes por semana numa promotoria, no caso da minha promotoria, de paciente que está na UPA precisa de transferência. Aquele pedido de insumo médico, insumo hospitalar, medicamentos, que também são demandas individuais que surgem na promotoria. E, ao mesmo tempo, o promotor deve tratar de demandas coletivas. E aí, nesse ponto, eu até abro, né, um pouco um estudo, uma visão um pouco mais técnica sobre o tema, que no âmbito coletivo nós falamos do princípio da prioridade da tutela coletiva. Inclusive, há uma recomendação do CNJ, número 76, que fala que o magistrado deve priorizar o processamento de demandas coletivas sobre individuais. E eu passo a refletir, será que esse princípio da prioridade também não é aplicável ao promotor de justiça na atuação diária dele da tutela de saúde? Claro, sem dispensar a atenção que é individual para a tutela dos direitos individuais que surgem, das demandas que surgem na promotoria. Mas existe também o dever de atuar coletivamente e de forma estrutural. Existe até uma prioridade nesse sentido. E é possível a coordenação dessas duas formas de atuação. Acho que esse é o grande desafio de um promotor hoje que ocupa uma comarca no interior. Uma forma de coordenação, um exemplo, em caso de demandas de medicamentos, é possível se ajuizar uma demanda individual, tutelando aquela demanda que chega na promotoria de justiça, que você precisa atender, porque você é a última opção daquele cidadão, daquela pessoa que vai até o promotor. Todavia, dentro da demanda individual, é possível se fazer um pleito coletivo de que todas aquelas pessoas que se encontram naquela mesma situação, elas também sejam beneficiadas com aquele medicamento que não está incluído em eventual listagem do SUS, desde que demonstrados, e aí na própria demanda você indica, né, os demonstrativos que precisam ser julgados. Ou seja, você coordena uma atuação individual que passa a ter também uma eficácia coletiva. O STJ tem falado que esse pedido é possível. Embora os processualistas venham dizendo que não é, o STJ tem dito que é. Então, acho que no enfrentamento também à mortalidade materna e infantil, é necessário se ter essa sensibilidade de que o promotor ele precisa estar atento, sim, às demandas individuais, mas ele deve priorizar uma tutela coletiva. E aí me parece, né, que esse ponto colocado pelo Davi, né, dessa angústia, né, todos nós que somos membros do Ministério Público e trabalhamos no interior já passamos por isso, né? A demanda individual, sobretudo na urgência e emergência, que sobrecarrega o trabalho do promotor, e, por outro lado, as questões estruturais do sistema, né, o financiamento, o controle social, né, entre diversas outras, que talvez poderiam, né, uma vez tendo uma devida atenção do poder público, diminuir, né, os casos de violações individuais de direito. E aí, vou trazer o doutor Ricardo de novo para a roda, porque ele já começou a antecipar um pouquinho, né, quando ele falou do papel de coordenação
da atenção primária, né? Então, doutor Ricardo, como que a atuação no fortalecimento da atenção primária pode contribuir para diminuir essa pressão das violações individuais, dos casos individuais para os promotores? Enquanto o doutor Davi falava, eu me lembrei que na frente da biblioteca da Faculdade de Medicina tem uma estátua do médico para o interior. A doutora Marcela deve lembrar, da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu tenho certeza que a gente precisa fazer uma estátua para o promotor do interior, que é, assim, de fato, né, é muito desafiador, o que deve chegar de diferente, de diverso, e esse olhar diferenciado. Enquanto eu preparava aqui para o nosso debate, eu parei para refletir um pouco nisso, né? Qual que é a nossa semelhança, né? Ministério Público e, no caso, a medicina de família, de modo geral, a medicina que dá atenção primária, que inclui a pediatria, a ginecologia, por exemplo, é escuta, é ouvir. É saber entender que aquele paciente, aquela pessoa vem com uma demanda que é uma demanda do sujeito, desse contexto onde ela se insere, né? Essa família onde ela está, o Donald Winnicott, que por um acaso é um psicanalista e é pediatra também, já falecido, mas ele vai falar disso, que ele entender o contexto desse sujeito para que assim a gente consiga fazer uma atitude, uma ação. E essa atenção primária no papel da responsabilidade, do cuidado, ela não vai trabalhar sozinha, sabe, doutor Luciano? Eu acho isso fundamental. Então, por exemplo, doutora Marcela, se me permite aqui uma brincadeira, na época que ela era só neonatologista e não esse arral de qualidades que ela carrega hoje, ela então cuidava desses pacientes que tinham um risco, essa criança que tinha um risco, né? Mas como é que chega nela? Como vai chegar no hospital? Como vai chegar no obstetra? Eu queria falar aqui, para fins até de ajuda dos colegas que estão nos assistindo hoje, o que é uma gestação de pré-natal de alto risco que eu citei. Então, são 3 condições. Condições crônicas prévias à gestação, se ele já tem algum risco para o bebê, né, ou se vai se identificar alguma alteração. Então, geralmente é hipertensão, diabetes, doenças renais, infecções renais, insuficiência cardíaca, anemia falciforme. Um pré-natal, pessoal, quando a paciente chega e a gente avalia isso com ela, já dá para saber se é um pré-natal de alto risco. Agora eu tenho uma coisa para falar. Isso não exime, doutor Luciano, o acompanhamento da atenção primária. É aí que entra a coordenação do cuidado e é aí que entra a sua provocação. Eu não posso, porque a paciente é de alto risco, simplesmente deixar ela só com o obstetra. Porque saíram alguns estudos muito interessantes, do MAS5, por exemplo, que mostrou que o agente comunitário em saúde é o profissional que mais faz diferença na ajuda da amamentação, do acompanhamento, porque às vezes a gestante ou a puérpera que já ganhou o bebê está tão distante que não tem ninguém para ser o vínculo dela. Então aquela pessoa que visita ela do centro de saúde é a referência. Verifica por que ela faltou à consulta. E assim, a atenção primária, então, ela age nesse sentido, da proximidade desse sujeito. E esses princípios, eles vão trabalhar nesse sentido. O Ministério Público nos ajuda tanto a ficar como aquele que cobra, como aquele que também dá condições. A gente percebe isso na ponta. Muitas vezes eu falo assim, olha, para um paciente, o doutor Davi falou isso muito bem, né? O paciente chegava para mim, eu tive uma consulta uma vez, que o paciente chegou para mim e queria ajuda para preencher uma carteira profissional de trabalho. Eu sou a instância do Estado lá. Então, como é que eu vou ajudá-lo? É nessa colaboração com o MP. É falando em momentos que eu não vou ter condições, por exemplo, de encaminhar um paciente para o pré-natal de alto risco, ou quando é um paciente uma gestante de alto risco, uma adolescente, eu vou precisar de ajuda. Nós, da saúde, devemos e podemos fazer esse trabalho de comunicação ao MP para que ele nos ajude na defesa desse direito para essas pessoas. Bom, atenção primária, né, que é tema do nosso Plano Geral de Atuação, né, está dentro das prioridades, e o projeto Melissa, na verdade, surgiu como um desdobramento desse Plano Geral de Atuação, né? O projeto Melissa, ele foca especificamente na saúde materna e infantil, e ele parte, né, da proposta de adesão dos colegas ao Plano Geral de Atuação, que tem por escopo
buscar que as equipes de saúde da família estejam completas e efetivamente disponíveis para a população, e agrega o monitoramento do acesso à atenção pré-natal. Então, ou seja, busca que, além das equipes completas e disponíveis, que os gestores busquem, né, a gestante precocemente. Então, é um papel fundamental dos agentes comunitários de saúde, como o doutor Ricardo colocou, identificar as gestantes no território, trazê-las para a atenção primária e fortalecer esses vínculos, né? E os gestores devem buscar estratégias, né? Treinar sua equipe, fazer com que a sua equipe tenha empatia, né? Tenha competência cultural, né? no território. E exatamente nesse contexto, né, da importância da atenção primária e do projeto Melissa, o nosso Procurador-Geral de Justiça, o doutor Jarbas Soares Júnior, gravou um vídeo, né, convidando todos os colegas promotores de justiça a aderirem ao projeto Melissa. Vamos assistir? Caros colegas, como sabem, o Ministério Público é uma instituição responsável pela defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, entre os quais estão o direito à saúde e o direito à vida, que são pressupostos para o exercício dos demais direitos. O projeto Melissa, desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa da Saúde, o CAU Saúde, do nosso Ministério Público, surgiu da necessidade de se combater a mortalidade materna e infantil, que ainda hoje atinge índices alarmantes no estado de Minas Gerais. Em 2020, a cada dia ocorreram em média 7 mortes de crianças com menos de 1 ano de vida em Minas Gerais, e 94% das mortes poderiam ter sido evitadas. Para que essas vidas sejam poupadas, é necessário que avancemos na melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de saúde e no respeito aos direitos das mulheres e das crianças, com enfrentamento de problemas de saúde pública que produzem mortes evitáveis na maioria dos casos. Peço, pois, o empenho de todos vocês, promotoras e promotores de justiça, para que estejam atentos à fiscalização da atenção primária à saúde e do atendimento destinado às gestantes nas unidades básicas de saúde, onde o acompanhamento da gravidez, na maioria das vezes, é realizado. O atendimento adequado passa pelo início do pré-natal, no primeiro trimestre da gravidez, com acompanhamento de profissionais capacitados, bem ainda pela realização de exames necessários e de, no mínimo, 6 consultas de pré-natal ao longo da gestação. O projeto Melissa quer envolver toda a sociedade no enfrentamento à mortalidade materna e infantil em Minas Gerais. É imprescindível que o Ministério Público faça a sua parte. Só com esta união entre a instituição e a sociedade será possível garantir nascimento seguro e digno a todos os bebês e saúde a todas as mães. Contamos com seu empenho, com envolvimento e para que toda a sociedade trabalhe junto com a nossa instituição. Nós ouvimos, então, as palavras do nosso procurador-geral, doutor Jarbas Soares Júnior, né, que está pessoalmente empenhado em apoiar o projeto Melissa. E hoje, como dissemos no início, nós fazemos o lançamento do site do projeto Melissa. Eu vou apresentar aqui, então, o site, compartilhando aqui a minha tela. Nós temos aqui, né, o site é projeto Melissa, com 2 L's e Y.mpmg.mp.br, né? O nome Melissa, ele é uma homenagem a uma criança que infelizmente veio a falecer por sífilis neonatal, uma doença que poderia ter sido diagnosticada e tratada, né, durante o pré-natal, e lamentavelmente, né, a mãe dessa criança fez o atendimento pré-natal
mas não teve, né, o acesso ao tratamento que precisava. Nós estamos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, dentre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a redução da mortalidade materna e infantil são metas propostas pela Organização das Nações Unidas. E no nosso site, né, nós temos aqui o apoio, né, de personalidades da Luísa Brunet, que é uma modelo, atriz, uma ativista importante nas causas relacionadas às mulheres, e do Dom Mauro Morelli, um bispo da Igreja Católica, uma referência nas questões de proteção aos direitos humanos, em especial na questão relacionada à alimentação, à segurança alimentar, que é um determinante da saúde. No nosso site, nós temos aqui informações sobre o projeto, informações sobre saúde materna e infantil, indicadores com um mapa interativo em que é possível identificar informações de todos os municípios do estado de Minas Gerais sobre a mortalidade materna e infantil, o acesso às consultas. Estou abrindo aqui a página para que os colegas possam ver, para todas as pessoas possam ver. Então, aqui nós temos diversos indicadores. É possível selecionar as cidades do estado e, em seguida, comparar uma cidade, um município com o outro. Nós temos aqui um banco de notícias, uma possibilidade de fale conosco, né, um formulário para o contato com o Ministério Público. Então, é um site voltado para a sociedade, é um site voltado para os gestores, é um site voltado também para os membros do Ministério Público, já que aqui na área restrita nós temos o acesso a todos os documentos relacionados ao enfrentamento à mortalidade materna e infantil. Nós temos aqui o roteiro de atuação com o passo a passo de como o colega deve agir, notas técnicas, peças para atuação extrajudicial, recomendações, termos de ajustamento de conduta e judicial, quando necessário. Aqui na página inicial, nós trazemos, né, já também alguns indicadores e as instituições que nos apoiam nessa causa. O CRM, o COSENS, né, o SUS de uma forma geral, a OPAS, o Governo do Estado de Minas Gerais, Conselho Nacional do Ministério Público, Sociedade Mineira de Pediatria, Associação Mineira de Medicina da Família e Comunidade, Associação Mineira de Municípios, enfim, são diversas as instituições que estão conosco. Destaco ainda, né, a disponibilidade de conteúdos em todas as nossas redes sociais e a página do Projeto Melissa no Instagram, projetomelissa.mpmg, né? Acompanhem lá, que é o nosso primeiro veículo, né, de acesso mais direto à população. Bom, eu vou dar seguimento aqui, né, à live e queria saber da doutora Marcela, então, doutora Marcela, já complementando um pouquinho o que o doutor Ricardo disse, como que a atenção pré-natal pode contribuir para a redução da mortalidade infantil, né, já que a senhora é uma pediatra experiente, né, e tão cuidadosa, tão zelosa com as nossas crianças. Doutor Luciano, eu vou aproveitar aqui o gancho do doutor Davi e do doutor Ricardo. O pediatra é, assim, por natureza, zeloso com cada criança que lhe chega ali. Eu costumo dizer que quando uma família traz um filho para eu cuidar, ele está deixando nas minhas mãos aquilo que ele tem de mais precioso. Então, a mim só cabe honrar essa escolha e essa confiança, né, cuidando o melhor possível dessa criança. Mas a pandemia nos ensinou que a saúde individual, ela não pode ser vista de forma descolada da saúde coletiva, assim como o direito individual não pode ser concebido de forma isolada dos direitos coletivos, né? A pandemia nos ensinou isso maravilhosamente bem.
E a atenção primária, ela faz maravilhosamente bem esse elo entre a saúde individual e a saúde coletiva. O Brasil foi um exemplo de sucesso na redução da mortalidade infantil a partir de 1990. Conseguimos cair a nossa mortalidade infantil em 75%. E voltando novamente a essa analogia do direito com a medicina, né, foi exatamente após a promulgação da Constituição em 88. Né? De novo, vemos aí que o direito e a medicina têm muito mais afinidades do que a gente concebe num primeiro olhar. Né? No entanto, esse sucesso em fazer cair a mortalidade infantil, ele está relativamente estagnado nos últimos 10 anos, inclusive em Minas Gerais. Não conseguimos cair abaixo de 10 para um dígito, que seria o objetivo do desenvolvimento sustentável, né? Que seria, eu diria, não o ideal, mas alguma coisa mais digna nessa atenção que a sociedade disponibiliza para as crianças com menos de 1 ano. E por que não conseguimos cair? Porque hoje, como o doutor Ricardo já nos mostrou, já nos ensinou, o maior percentual de mortes infantis está concentrada nos primeiros 6 dias de vida. Mais de 50% das crianças que morrem até 1 ano morrem nos primeiros 6 dias de vida. Se eles morrem nos primeiros 6 dias de vida, eles morrem de condições diretamente relacionadas à gestação e ao parto. Essas condições são a prematuridade, que é uma condição diretamente sensível à qualidade do pré-natal. Eles morrem por causa de alguma questão relacionada à assistência no momento do nascimento, e eles morrem no pós-natal imediato, muitas vezes por causa de condições que poderiam ter sido identificadas no pré-natal e ou abordadas lá, ou que promovessem um preparo da equipe para assistência imediata desse recém-nascido de forma especializada logo após o nascimento. Né? Quando a gente analisa os gráficos, tanto de mortalidade infantil quanto de mortalidade materna, a gente percebe que são nos picos das idades maternas, naquelas gestantes de 10 a 14 anos. Então, olha o que nós estamos falando de muito mais do que só o direito à assistência de qualidade. Estamos falando também a uma orientação pré-natal, direito a uma política reprodutiva que garanta o direito da criança de 10 a 14 anos. Né? E também de uma atenção especializada para gestante com mais de 40 anos, são onde se concentram majoritariamente. E, interessantemente, tanto as mortes maternas quanto as mortes infantis, o que nos mostra que mortalidade infantil, com o predomínio desse componente neonatal, está intrinsecamente ligada ao cuidado da mulher, na saúde reprodutiva, no pré-natal, no momento do nascimento e no pós-natal imediato. Então, qualificar a assistência pré-natal tem o condão de reduzir, além da mortalidade materna, também a mortalidade infantil. Obrigado, doutora Marcela. Doutor Ricardo, nós vemos, como eu disse, né, uma dificuldade dos municípios de alcançarem as metas do Ministério da Saúde. Né? Hoje se fala em pelo menos 60% das gestantes fazendo as 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação, ou seja, o primeiro trimestre. Quais as estratégias que a saúde da família, que a atenção primária pode utilizar para identificar, captar precocemente as gestantes e estabelecer esse vínculo entre elas e a equipe de saúde? Maravilha, eu adoro esse tema porque é o tema que eu dou aula, é um dos temas que eu mais gosto. Como é que eu vou fazer aquele paciente vincular a mim?
Eu estava falando para vocês do Winnicott ali atrás, né? E aí a doutora Marcela traz mais uma vez uma leitura brilhante sobre essa questão do cuidado, da questão do falecimento dessa criança que poderia ser evitado até o 6º dia. Como é que poderia ter sido evitado isso? Então, quando a ACS fez a visita àquele domicílio, ela verificou as condições de vida daquelas pessoas. Ela verificou se existia, por exemplo, um risco de tetania ali, porque como é que é a higienização? Como é que vai ser o cuidado? Onde ficará a criança? Não é? Uma coisa também que eu gosto muito de falar é tirarmos um pouco do cuidado médico centrado. Fortalecer o vínculo do paciente com a equipe e não com o médico. Porque, imagina, se sai o médico, se sai o enfermeiro, a paciente fica assim, mas eu gostava era do doutor Bernardo, agora está vindo aqui o doutor Pedro. Não, ele precisa entender que a equipe cuida dele. E aí, doutor Luciano, eu queria fazer um outro destaque também, antes de entrar no tema. É responsabilidade da equipe de saúde, da família, aquela população. Isso tem que entrar na cabeça dos nossos colegas médicos. E essa responsabilidade inclui 2 pontos. Eu fazer com que essas pessoas... Competência cultural. Se eu estou lá no município do Dr. Pirajá, por exemplo, que tem uma característica, eu não sei onde que está o Dr. Pirajá, me falha a memória aqui, você explicou. Mas é diferente, por exemplo, um paciente que está no norte de Minas e que está aqui no sul. O jeito de falar. Teve uma vez que o paciente chegou para mim e falou assim, estou com calor na minha intimidade. Ela estava com um corrimento, ela estava com uma candidíase, mas é como se fala isso lá. Cabe a mim, técnico da relação, estudar e compreender. E isso faz com que as pessoas se vinculem, se aproximem, sintam que não há barreira. Essa proximidade do médico, ela é fundamental, da equipe, é fundamental para que as pessoas sintam vontade. Eu te explico. Muita gente morrendo de sífilis, não é? Há uma epidemia de sífilis, mas, meu Deus, vocês sabem como é simples a detecção de sífilis no pré-natal e como é obrigatório os exames da sífilis no pré-natal? Por que ainda há essa mortalidade por sífilis, por exemplo? Tive vários casos de de meninas que tinham sífilis e que às vezes tem 1, 2, 3 parceiros, e aí acaba que não quer tratar o parceiro não quer ir, porque o homem não pode tomar a injeção no bumbum, porque senão perde a masculinidade dele, e parece engraçado, mas é verdade. Então trabalhar com esse sujeito, falar assim, olha, vai fazer bem para você, o homem não tem sintoma da sífilis, então é muito mais fácil ele rechaçar essa questão da necessidade do tratamento. Então vincular é você trabalhar a empatia, que vem do empatos, estar na doença do outro, estar na condição do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu me aproximo do outro, eu faço com que ele se sinta à vontade. E aí, só para encerrar minha fala, se não ficar muito delongado, lembrar que a gente tem o SVO, que é uma lei que foi criada em 2016, que muitos municípios não têm, não funcionam, para continuar investigando o que aconteceu. Depois da tragédia, é importante entendermos o que nós estamos fazendo de errado. Mas para prevenir ela, um bom vínculo, uma boa proximidade, grupos operacionais. Eu fazia grupo com boneca, sabe? Pegava a boneca lá, e um cara de 1,83 m, assim, pegando uma bonequinha. Eu usava o Pateta, que é um bichinho meio mole, para simular a criança ali com 6 dias, trazer essa questão e chamar o pai. Eu acho isso fundamental. Ou o genitor, aquele que vai cuidar. Por quê? Um pai que cuida... A gente fala que, costuma-se dizer que a mãe fica pronta na hora da gestação, né? Na hora da concepção, ela já virou mãe. Mas a gente tem que mudar um pouco essa realidade, tirar um pouco desse peso do ombro da mulher e trazer o homem para esse cuidado também, para dividir, porque, querendo ou não, é sobrecarga demais para a questão feminina aqui nesse cuidado. Então é muito detalhe, mas é um detalhe bem gostoso e é plenamente possível. Eu agora, né, queria saber então do meu colega Davi Pirajá, doutor Ricardo. Davi, ele é promotor em Nova Serrana, né, uma cidade que tem muitas peculiaridades, né, uma cidade que cresceu muito rapidamente em torno do setor calçadista, tem muita gente de fora, e deve ser realmente muito desafiador fazer atenção primária lá. Então, Davi, eu queria saber de você, né, o que você sugeriria para os nossos colegas, né, que assim, projeto Melissa, como você, que o MPMG lança nesta sexta, 23 de setembro, com ações em todo... O que você sugeriria para a atuação deles na área de saúde?
Primeiramente, doutor Luciano, eu devo pontuar que eu estou muito mais na posição de receber sugestões do que concedê-las. Mas é uma percepção que eu tenho tido na atuação, não só na área da saúde, mas principalmente na área de tutela ao direito à saúde, é que já existe alguém fazendo, né? O promotor, quando ele chega na comarca, primeiro, na promotoria, ele não vai iniciar um trabalho do zero. Ele deve olhar para o que já foi feito ali dentro daquela promotoria de justiça e ele deve olhar para o que já está sendo feito fora, porque já existem outras entidades, outros órgãos e outras autoridades que compõem a rede de atenção e de enfrentamento que muitas vezes já têm desenvolvido um bom trabalho. O doutor Ricardo ele foi muito gentil em dizer que colocaria uma estátua do promotor do interior ao lado da médica do interior. Mas a realidade é que nós teríamos que colocar muitas outras estátuas. Existe o diretor do hospital que faz o papel fundamental, existe a técnica de enfermagem, o enfermeiro, o secretário, a secretária de saúde. Então, existe uma rede de proteção. Aqui em Nova Serrana, como o doutor Luciano bem pontuou, é um município de características únicas, principalmente em razão da migração, que é muito intensa aqui no nosso município. É muito intensa que famílias que vêm do norte, ao chegarem aqui, elas estejam totalmente desguarnecidas de algumas questões prévias que são necessárias. Isso, inclusive, no que diz respeito ao pré-natal. Então, nós temos casos aqui de uma mãe que chega no 7º, 8º mês de gravidez e não fez nenhuma consulta de pré-natal. Então, quando essa mãe ela vai até o posto de saúde familiar, o médico ele nota que ali é uma situação de risco e de vulnerabilidade. Então, já no nível primário, de atenção primária, já existe a interlocução diretamente com a atenção secundária, no nível maior de complexidade, para que já fiquem atentos e acompanhem aquele caso. Existe essa coordenação, que é muito importante, a doutora Marcela também muito bem pontuou na fala dela, porque o princípio da atenção integral, da integralidade, que é um princípio constitucional do SUS, não diz respeito só à assistência à saúde nos diversos níveis de complexidade, mas diz respeito a uma atuação coordenada entre os níveis de complexidade. E isso é importante. E aqui na comarca, nessa ideia de olhar para aquilo que já está sendo feito, eu tive a feliz experiência de encontrar um comitê municipal organizado especificamente para o enfrentamento da mortalidade materno-infantil, que faz reuniões mensais, dentro disso que o doutor Ricardo acabou de pontuar, para examinar as tragédias que ocorreram, né, os óbitos infantis e óbitos de mães também que ocorreram, verificando as causas, se era evitável ou não e onde o fluxo pode ser ajustado para que não ocorra mais. E da mesma forma, traçar políticas públicas a partir dos índices, dos crescimentos ou dos decréscimos que forem verificados, para que as mortes evitáveis sejam de fato evitadas. Isso se trata de direito fundamental. Isso é direito à vida e direito à saúde. É tutelado coletivamente, mas não deixa de ser um direito fundamental. Por isso precisa da nossa especial atenção. Muito bem. Nós estamos caminhando já para o final, né, da nossa live aqui no canal do MPMG no YouTube, né, a TV do MP. E eu queria, né, ouvir, né, da doutora Marcela e do doutor Ricardo, né, que são profissionais de saúde, como vocês acreditam que o Ministério Público de Minas Gerais poderia contribuir para a melhoria da atenção primária e do atendimento ao pré-natal e ao puerpério, principalmente? Doutora Marcela, primeiro. Obrigada pela gentileza. Eu ouvi atentamente a fala do Dr. Davi, concordo plenamente com ele. Nós temos inúmeras experiências exitosas dentro do estado de Minas Gerais. E em inúmeras situações, nós mostramos que somos capazes de fazer. Né? Então, o que eu espero do Ministério Público é que ele funcione como uma espécie de catalisador, um catalisador dessa energia,
que vem dos promotores, que vem dos profissionais de saúde, que vem dos gestores, que vem da própria sociedade, no sentido de fazer valer o direito, de realmente, como o doutor Davi disse, transformar a morte evitável numa morte evitada. Evitada com o quê? Evitada com a qualificação da assistência, com a qualificação do acesso, com a facilitação do acesso, com um olhar para os mais vulneráveis, como o doutor Ricardo disse maravilhosamente bem, porque os gráficos todos nos mostram que a mortalidade, tanto materna quanto infantil, ela é mais dramática dentre os mais vulneráveis. Né? Então, é essa capacidade do Ministério Público, essa capilaridade, essa capacidade de aglutinar saberes e energias e de mobilizar o gestor. É nisso que eu tenho muita fé, que a gente vai conseguir atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas mais que isso, diminuir mais ainda, né? Porque o que queremos é dignidade para as nossas gestantes e para as nossas crianças, onde elas estiverem, onde esse nascimento ocorrer, seja ele numa maternidade de referência, seja num posto de saúde, seja dentro de uma ambulância do SAMU, seja numa comunidade quilombola, seja entre uma comunidade indígena. Quer dizer, esse nascer tem de ser digno, esse começo de vida tem de ser digna, porque aí está a semente de uma sociedade mais justa, mais próspera, mais equânime, mais solidária e mais generosa. Né? Então, eu tenho muita esperança que esse projeto vai frutificar e que vai frutificar em números e em nomes, não mais Melissas, né? Agora crianças saudáveis que possam contribuir aí para um futuro promissor para a sua comunidade. Doutor Ricardo. Doutora Melissa, a doutora Marcela já traz de maneira bem elegante essa questão, né? A gente pensar mesmo na saúde mesmo, não só na reação, mas eu vou ser bem pontual, assim. Eu já tinha até falado da capilaridade, escrita capilaridade aqui para não me esquecer, perfeito. Eu acho que o MP tem essa capilaridade, essa capacidade. Adorei o site porque facilita o acesso das pessoas a saber quem que é o promotor ou quem que é o responsável naquela localidade. Adorei isso, adorei. Eu queria que a gente tivesse isso na estratégia de saúde da família. Você me fez uma pergunta que eu deixei de propósito para o final, como melhorar o acesso. Resumindo, hoje a gente tem as equipes com tamanho de população muito grande. A gente precisa entender que nós temos 4.260 equipes, mais ou menos, em Minas Gerais. A gente só tem 1.200 médicos de família, sendo que em torno desses 1.200, 30% vai estar dentro do privado ou não vai estar atendendo. Então, o generalista é aquele que formou e foi para a ponta. Ele não tem a residência, ele não tem o treinamento que nós da medicina de família temos. Trabalhar isso para melhorar a qualidade técnica do pré-natal, qualidade do acompanhamento da população de modo geral é fundamental. Forjar e continuar trabalhando nessa questão do acesso. Essas gestantes que não vão ao centro de saúde, elas sentem algum impedimento. Qual é? Vamos entender naquela realidade o que está acontecendo. É julgamento que elas se sentem julgadas? É desrespeito? Precisamos fazer com que essas pessoas se sintam à vontade. E ajudar a articulação dos poderes, porque muitas vezes o município também ele fica responsável por grande parte desse aporte financeiro e isso também dificulta. Então, os mecanismos de provimento, como Mais Médicos pelo Brasil, ou Mais Médicos, que é o que está sendo encerrado agora, ajudam, mas eles não necessariamente vinculam, porque o médico do Mais Médicos ficava ali 3 anos e depois ele descontinuava. Então isso é fundamental, vocês verem, fazer um pré-natal igual eu já fiz, e depois você fazer a consulta de adolescente do menino, é uma delícia, isso é uma oportunidade, depois fazer o pré-natal da filha dele. Sim, eu já fiz isso, a careca não é à toa. Bom, nós estamos caminhando efetivamente para o fim. Temos aqui um tempinho para cada um encerrar, né, e fazer aqui suas mensagens finais. Vou começar pelo meu colega Davi Pirajá. Não posso deixar de agradecer a oportunidade, sem dúvida, para mim foi muito engrandecedor escutar os colegas, doutora Marcela, doutor Ricardo, doutor Luciano,
nesse dia. E aproveito para deixar uma mensagem para os demais colegas, no sentido de que deem uma atenção especial para o enfrentamento à mortalidade materna e infantil. É uma questão que muitas vezes passa desapercebida pelo promotor de justiça, ainda mais em razão da quantidade de demandas e da sua diversidade. Mas a proteção da vida, ainda mais no seu nascedouro, no seu início, é um direito que precede vários outros. Então, essa atenção especial nossa, ela deve, como já tem sido feito e pode ser visualizado nesse projeto, que ela também possa chegar a cada uma das comarcas do Estado, inclusive a minha Promotoria de Justiça, com ainda mais veemência. Nesse sentido, agradeço a todos. Doutora Marcela. Agradecer a todos, uma enorme alegria, uma honra estar aqui com o doutor Davi, doutor Ricardo, doutor Luciano, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que o dia a dia nos atropela mesmo, as questões do dia a dia nos atropelam, mas o fato de sermos atropelados não deve nos impedir de ter um olhar para o futuro. O olhar para o futuro é o que vai forjar uma sociedade melhor para nós, talvez nem tanto para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Uma sociedade mais equânime, mais justa, com indicadores melhores, dos quais possamos nos orgulhar. Eu espero que esse projeto nos dê algum resultado aí ainda no curto prazo e que ele frutifique sim em cada comarca. Eu conclamo todos os promotores, todos os profissionais de saúde, todos os gestores a participarem disso, para daqui a 3 anos a gente poder apresentar indicadores melhores, com orgulho de termos feito parte da história. Eu também agradeço imenso, é uma honra estar aqui no lançamento desse projeto de extrema relevância. Eu acho que vocês já têm o Dr. Luciano na frente do Cabo Saúde aí, essa visão que ele sempre traz de querer debater, de querer melhorar, isso já é fantástico. Então acho que vocês já estão bem representados nesse sentido. Estão muito bem assessorados aqui pela Marcela, mas contem com a Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade, por favor. Se quiserem debater, qualquer lugar que for, a gente pode correr atrás de algum colega que tenha lá para poder fazer palestra, para fazer capacitação de equipe. Por favor, conte conosco. Contem conosco como esse apoio que não se cansa, e eu espero que vocês também continuem nesse caminho. Eu acho que essa escuta, o ouvir, ele é fundamental. Os indicadores que a doutora Marcela apresenta, que houveram melhora, foi quando houve a implantação do programa. Não existia essa visão, e hoje já tem. Então a gente realmente tem que continuar melhorando. Essas mortalidades ainda estão altas. A gente tem que continuar a defesa do sujeito, a integralidade dele e no contexto onde ele vive. Contem conosco e muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Bom, eu agradeço a participação aqui conosco do doutor Ricardo Alexandre, da doutora Marcela, do doutor Davi Pirajá. Destaco que no dia 18 e no dia 19 de outubro nós estaremos em Teófilo Otoni com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde e outros parceiros, em oficinas com os municípios, com os profissionais de saúde, discutindo de forma horizontal, sem nenhum autoritarismo, sem cobranças, querendo identificar os problemas e propor alternativas para essa questão da captação precoce, da qualidade no pré-natal, do enfrentamento da mortalidade materna e infantil. E, em seguida, nos dias 20 e 21 de outubro, estaremos em Governador Valadares com os municípios aí da Macro Leste, discutindo também em oficinas bem práticas com os profissionais, os gestores, as possíveis respostas que podemos dar. Então, eu agradeço também a vocês que nos assistiram aqui, convido de novo para acessarem o site projetomelissa.mpmg.mp.br e para nos seguirem também no Instagram, @projetomelissa.mpmg.mp.br. Lembrando que Melissa é com 2 L's e Y. Então, um abraço a todos.
Acompanhe agora a nossa programação normal. Dia 23 de setembro, com ações em todo o estado para reduções das mortes maternas e infantis evitáveis, com um pré-natal bem feito. Participam conosco deste programa o promotor de justiça Lucas Dias Pereira Nunes, que é coordenador das promotorias de defesa da saúde da Macro-Região Sanitária Nordeste, e está conosco falando de Teófilo Otoni. E aqui no estúdio estão comigo o promotor de justiça Luciano Moreira de Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Saúde, e também a médica Regina Amélia Guiar, presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui para esse programa. Bom, doutor Luciano, eu queria começar com o senhor dizendo quem é a Melissa que deu nome ao projeto. Melissa, Laura, é uma criança que infelizmente, né, veio a falecer de sífilis congênita, uma doença evitável, né, e que infelizmente veio a